aqui, já tá aqui. Ficou bonitinho esse, que você acha? Ah, ficou bom, gostei. Com a bochecha rosadinha. Ei, Oi, cheguei! opa! Boa Tudo noite! Tudo bem? bem? Bem-vinda na nossa live. É um prazer ter você com a Obrigada. gente hoje, viu? Nossa, Bem-vindo. igualmente. E o frio na barriga de primeira live? Faz o quê? Ah, sempre Ah, tem, Ai, meu mas é Deus, vai muito mas ser vai ser uma ótimo. gostoso. delícia. O tema é muito legal hoje. A gente já tava dando um spoiler aqui. Tava dando spoiler, né? Eu tava Sim. acompanhando Ó, aqui vocês aí. tava todo mundo ansioso junto com você, pode ter certeza. Eu Certeza. comecei já aqui o frio na Ah, barriga de primeira live, mas vai ser ótimo, gente, o nosso bate-papo. vai ser Com sim. certeza. E Mari, aqui tudo é só um bem? bate-papo. A Fica gente não se É, conhece a gente tá tranquila. pessoalmente. entre É, amigos aqui. Tudo bem? Paulinha, já conheço. Isso certo. mesmo. Bom, vou começar te apresentando então já para Tá todo joia. mundo. Vamos Já lá. que é a sua primeira live, Pois né? é, vou virar famosa. É, eu acho, né? Ixi! Então, a gente está aqui hoje com a doutora Lídia Coutinho, que fez odontologia lá na FOUSP, em São Paulo. É especialista em ortopedia funcional dos maxilares, que vai ser o nosso tema de hoje, pela PCD. É membro da Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares. Se eu errar alguma coisa, você me corrige. Tudo certo. E é também especialista em adolescência para a equipe multiprofissional pela Unifesp. E também tem curso e atua, né, na área de reabilitação neurooclusal, certo? É isso? Certo. Isso mesmo. Tudo ok. Bem-vinda, Lícia. Obrigada. É enorme tê-la aqui com a gente. E eu acho que o nosso papo hoje vai ser muito proveitoso, né? Com certeza. É uma área que é muito importante, tanto para a odontopediatria quanto para a odontologia no geral, né? Que é, a gente atua, né, na infância para ter uma qualidade de vida e funções adequadas para o resto da vida. Então, Exatamente. sem Obrigada, dúvida, primeiramente, Paulinha, Mari, pelo convite. Um super prazer estar fazendo a minha primeira live com vocês. Fiquei muito contente mesmo, tá? Eu acho que o nosso bate-papo hoje de ortopedia funcional vai ser super proveitoso e rico, principalmente porque eu tenho uma linguagem que eu tento dar uma aula para os pais mesmo, sabe? Então eu falo para o leigo, né? Para os pais, no caso, leigos. Então, eu acho que de hoje a gente vai tirar bastante proveito de dúvidas mais comuns dos pais que chegam no consultório, que idade que trata, quanto que leva, o que que uma ortopedista funcional faz, né? Que também tem muita Uhum. gente que desconhece a nossa especialidade. Então, eu acho que vale super passar o que a gente faz, o que a gente avalia numa criança. E o que eu mais quero que as pessoas levem hoje dessa live que é o nosso mantra da ortopedia hoje em dia, é que assim que a maloclusão, no caso, que é o que a gente trabalha, ela é diagnosticada, que seja por um odontopediatra ou que seja por um ortopedista funcional dos maxilares, que ela seja tratada, né? Pra gente não ficar esperando nada acontecer para começar um tratamento ortopédico, caso necessário, claro, tá? Então, eu acho que a gente vai ser bem proveitoso em relação a esse assunto hoje. Baseado nisso que você falou, então a pergunta que não quer calar, né? Qual que é a idade ideal para começar um tratamento em ortopedia? Exato. Quando que o profissional em ortopedia funcional começa a atuar? Conta pra gente. Pois é. Bom, eu acho que, para quem não sabe, vou contar já no comecinho de live, que eu vou citar ela algumas vezes aqui. Eu tenho uma mãe odontopediatra, né, a doutora Lúcia Coutinho, que é um privilégio, claro, tê-la Ai, que a comigo. gente ama. Exato, no meu dia a dia clínico, porque a gente trabalha juntas, né, na mesma clínica, no mesmo lugar. E é um privilégio mesmo poder tê-la ao meu lado, me embasando, sendo meu exemplo. Ela acabou de entrar aí, inclusive. É verdade. Então, eu acho que vale falar um oi para ela e obrigada, né, pelo exemplo que ela é para mim, para vocês, eu sei. A gente fica com muito Com feliz certeza. de certeza. tê-la como parceira. Então, voltando a falar dessa primeira visita, né, que a Paulinha perguntou. De qualquer jeito, a gente fala primeiro dente, primeira visita.
né? Aprendi aí com a minha mãe. Então, geralmente a criança chega primeiro para o odontopediatra. Uhum. De novo, tem crianças que chegam, sim, para um ortopedista funcional como primeira vez, né? Mas bebê, inicialmente, chega para o odontopediatra. Então, o que de mais importante que eu quero também deixar aqui, o odontopediatra precisa ir atrás, né, de um diagnóstico de ortopedia funcional. Ele precisa saber diagnosticar uma mordida cruzada, uma mordida profunda, né, a sobremordida, mordidas abertas, que são, inclusive, muito comuns, né, em consultório de odontopediatria, por causa dos Por hábitos conta aí dos... de sucção inadequados que a gente conhece. Então, acredito que os odontopediatras tenham sim que buscar conhecimento nessa área e saber indicar. Se não faz, indique, né? Porque eles vão pegar o bebê desde então para poder indicar. Em relação a tratamentos aí em ortopedia funcional dos maxilares, é o que eu explico. Eu geralmente avalio a criança ali a partir de 2 anos, de 2 a 3 anos de idade, né? Que é quando a dentição decídua, a nossa dentição de leite já está toda completa. E com isso eu já consigo sim fazer alguma intervenção naquela boca dentro dos conceitos aí de ortopedia funcional dos maxilares. E levando em consideração tudo isso que eu expliquei, eu gosto sempre de citar também para os meus pais de primeira consulta sobre a amamentação, né? Assim, desde a barriga, eu sei que a primeira visita, inclusive, é da gestante, para natal odontológico, que é super importante. Explico para os pais que o movimento, por exemplo, que o bebê realiza no peito materno é um movimento riquíssimo, né? De musculatura, de base óssea. Então, respiração, muitas vezes, muita gente esquece um pouco da respiração, né? Que deve ser pelo nariz, não pode ser pela boca. Precisamos investigar isso mais a fundo caso aconteça. É aquele movimento de ordenha do peito. Então, o crescimento mandibular acontece de uma forma correta, a língua fica numa posição correta no sugar do leite materno no peito. Acabou de passar aí o Agosto Dourado, eu acho que também vale pontuar, que foi a campanha do aleitamento materno, que a gente apoia muito, que vale falar, e a gente brinca, que o peito materno é o primeiro aparelho ortopédico do bebê, né? Porque ele o movimento de ordenha é muito rico nessas funções todas que o bebê realiza. Eu sei que eu viajei um pouco aí, Paulinha, na pergunta, mas eu acho super importante nesse começo pontuar sobre esses detalhes. Mas foi ótimo. Uhum, foi ótimo. Tá joia? E fica à vontade, a gente gosta de fazer um bate-papo mesmo. Gente, o importante é que assunto. O ruim é quando falta assunto, né? Eu falei pra Paulinha antes, eu falei, Paulinha, me corta se necessário, porque eu saio falando. Não, aqui a gente é assim também. É verdade. Eu queria que você contasse pra gente a importância das funções, né? Porque, como a gente falou de hábito, a gente vê muito prolongamento de hábito nas crianças, né? Às vezes, muita alimentação inadequada, por hipotonia muscular. Uhum. O que isso pode levar a acontecer? E depois também se linkasse a respiração, para a gente entender mais um pouquinho. Com certeza. A grande pergunta é, né? Por que a gente às vezes fala assim, por que eu preciso intervir assim que eu diagnostiquei aquela maloclusão? Porque, gente, a pergunta é básica. Eu vou esperar piorar para tratar? Não, né? De jeito nenhum. Eu preciso, na verdade, tratar assim que eu vir aquela maloclusão. Porque ela só tende a piorar. Eu tenho todo um processo alterado ali de função. De novo, a respiração que pode estar sendo oral pela boca, uma mastigação completamente alterada. E isso é a gente que tem que ver. E a gente que tem que avisar os pais. Eles muitas vezes não sabem. Eles chegam pra gente como, de novo, leigos. Eles não sabem se a criança mastiga bem, se ela mastiga mal, que tamanho de pedaço ela mastiga, ou se ela só come amassado, se estão facilitando muito aquela mastigação, né? Se ela ronca, se ela respira de boca aberta à noite, se baba no travesseiro. Então, tudo isso faz parte de uma primeira consulta. Tanto do odontopediatra, acredito eu, como no caso do ortopedista funcional, que é super importante. Então, esperar para tratar, nem pensar, né? De novo, é o nosso mantra da ortopedia hoje. E levando em consideração a questão das funções, que eu acho super importante a pergunta da Paula, uma frase muito legal que eu coloco é: a função que determina a forma. Então, vamos dar o exemplo aqui de uma mastigação alterada, né? A mastigação é uma função que a criança não nasce sabendo mastigar.
ela precisa aprender, né? Não é que nem sugar. Sugar, ela nasce sabendo sugar. Mastigar, não. Então, a mastigação tem que ser aprendida. Ela precisa ser estimulada pelos pais, pelos cuidadores. Então, se uma mastigação está ali correta, bem estimulada, comendo, de novo, pedaços de tamanhos bons, adequados para a idade, mas que seja alimento mais duro, mais fibroso, mais seco, eu preciso estimular, né, isso nas crianças. Eu vou ter um crescimento ósseo e muscular corretos, porque aquilo está sendo bem realizado. Aí vamos dar um exemplo que a função não está legal na mastigação. Por exemplo, numa mordida cruzada. Mais para frente, eu trouxe até uns modelinhos e aí depois explico um pouquinho para quem está aqui que não é, né, que não é da área. Uma mordida cruzada, uma mordida profunda, aberta, que eu acho que é super legal mostrar isso. Voltando, a mordida cruzada. A gente tem uma mastigação, gente, completamente alterada numa criança de mordida cruzada. Ela vai mastigar preferencialmente para o lado que está cruzado. Isso é comprovado cientificamente. Então, eu vou deixar essa criança que chega para mim com 4 anos de idade, com uma mordida cruzada, com essa mastigação completamente alterada. O músculo está trabalhando de uma forma assimétrica, do lado do rosto e do outro lado. A língua, que também muita gente esquece que a língua é um músculo. Então, a língua também tem uma baita influência nessa boca, nessa face, né? A gente engole saliva o tempo todo, né? A gente come, a gente deglute. Então, essa língua, se ela também não está bem posicionada dentro da boca, ela me altera completamente, né? A forma desses arcos dentários, por exemplo. Então, outra coisa também que a gente explica para pais que chegam lá, de crianças com mordidas abertas, né? Ah, nossa, ela já largou, vamos dar exemplo aqui de caso. Nossa, ela já largou a chupeta faz 1 ano. Né? Vamos dizer assim, a criança está lá com 4 anos, com 3 anos largou a chupeta. E a mordida às vezes não fecha. O que está acontecendo? Não existiu a autocorreção? Vamos checar as outras funções. Ela mastiga bem? Como que está a deglutição dessa criança? A língua não está anteriorizada? Ela tem uma respiração boa pelo nariz? Muitas vezes não tem. Muitas vezes é muito linkado o hábito de chupeta, dedo ali, de hábitos de sucção inadequados, com uma respiração oral e uma língua mal posicionada. Então, olha quanta coisa eu preciso ver numa criança que chega para mim, às vezes com uma mordida profunda, né? E que muitos pais também não conseguem, assim, quando a gente mostra com foto, porque eu trabalho muito com imagem, né? Os pais abrem assim e falam, meu Deus, mas eu nunca reparei isso, nunca percebi essa mordida profunda. Que inclusive é uma das mais comuns, pelo menos no meu consultório. Né? Eu tenho muita mordida profunda que chega lá. Então, eu acho que das funções, eu queria explicar tudo isso que eu já expliquei. E também não posso deixar de citar aqui uma mestra minha, que aprendo muito com ela, que é a Patrícia Valério, que ela hoje em dia fala, já tem diversos estudos também comprovando isso, dos 5 sentidos. Visão, olfação, gustação. Eles têm, gente, uma baita influência numa mastigação, por exemplo, alterada. A gente vai ter diversos estímulos não acontecendo corretamente para a visão, que pode lá na frente ter influências importantíssimas naquela criança. Então, isso também é importante passar para os pais. Eu acho que são dicas aqui que quanto mais você mostrar para esses pais que eles precisam olhar de uma outra forma essa arcada, essa má oclusão que a criança apresenta, eles vão comprar a ideia da ortopedia funcional, que eu acho que essa é a nossa função, né? Fazer esses pais entenderem com embasamento, com coisas que eles estão vendo, não é uma coisa aleatória, né? Falar, não, ela mandou pôr um aparelho ortopédico, mas eu nem entendi por que ele tem que usar aparelho. Né? Acho que não vale. Eu acho que muitas acontece vezes muito isso. Muita gente vai baseada na estética, né? Também. Eu explico, falo, gente, a estética aqui para mim é o último patamar, né? É uma consequência. Eu vou chegar na estética lá na frente. Até a estética, eu vou precisar passar por todo esse processo, né? De estímulo correto, de função correta, que a gente às vezes não pensa, né, gente? Mas é um processo a casa, né? Sentar a criança na cadeira, no cadeirão que seja, ou na mesa, com a família, sem o iPad, sem o tablet, muitas vezes, que hoje em dia a gente sabe da dificuldade que é,
né, vamos dizer, pegar essas crianças e falarem, sem tablet na hora da refeição, presta atenção no que está comendo, deixa o garfo, isso e aquilo, sem distração. É um processo, a refeição daquela criança, né? Então a gente chega, às vezes, e fala assim, olha, eu tenho umas 10 informações para te passar, você precisa fazer tudo isso em casa a partir de hoje. Gente, o pai me olha e fala, doutora, não consigo nem a primeira, né? Então, eu preciso pensar nesse todo. Olha quanta coisa esse pai precisa aprender primeiro. E de novo, como eu falei, comprar a minha ideia, né? Dessas funções bem estabelecidas. Porque aí ele vai, com certeza, chegar em casa e falar, putz, eu preciso colocar em prática. Primeiro entender a importância, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que passa muito por isso, assim. E aí, voltando, Paulinha, a questão da respiração, que você me perguntou e pediu para eu linkar aí, né? Exemplos básicos de respirador oral, por exemplo, né? Que chega lá com a boquinha semiaberta, lábios não selados, aquele lábio superior mais curto, tá? O lábio de baixo, inferior, evertido para fora, a língua mal posicionada. Então, esse é um exemplo de, por exemplo, uma função determinando negativamente a forma. Como eu expliquei no começo, que a mastigação adequada, equilibrada, bilateral e alternada vai me ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento, vai ser uma forma aí correta. E a função não adequada, por exemplo, a respiração que não está adequada, ela vai me alterar a face, musculatura como um todo, né, orofacial, completamente. E aí eu, como ortopedista funcional, preciso orientar esses pais a procurar um otorrino. Né? Porque a gente, de novo, fala muito de... outra coisa também que a Patrícia Valério fala muito, o dente não é o centro do universo. Eu preciso olhar tantas outras coisas, que é o que eu estou batendo na tecla aqui hoje. Então, a respiração é uma das funções que às vezes chegam lá para mim mais alteradas. Ainda mais hoje em dia, né? Poluição, eu moro em São Paulo, as crianças todas com rinite, todas as ites que a gente sabe, chegam lá, olha, basicamente 80% das minhas crianças, alguma respiração mista apresentam. Sabe? Aqui em Ribeirão também, é péssimo o clima aqui, né? O tempo é muito seco. Pois é. Então, a gente precisa adaptar, né? Claro, não é que todo Acho que mundo das vai 3 aqui, a que tá melhor é a Paulinha. Olha, não sei não, viu? Aqui tem poeira no ar agora. A gente tá bem, viu? Tá, não tá chovendo, né? Pois não é, tá não, chovendo tá mais. seca doida, exato. Mas voltando, então, e também não é isso, né? Não, manda todo mundo pro otorrino. Calma, também não é assim. Como eu falei, um pai chega lá pra mim, né? Uma criança chega lá pra mim e eu começo lá com um pergaminho e falo, olha, você precisa passar no otorrino, na fono, porque a língua não tá bem posicionada ou porque o seu filho não tá falando o fonema R com 5 anos de idade, que aí já é, no caso, um atraso. Precisa passar num físio, porque a postura também do seu filho tá isso, tá aquilo, tal. Eu acredito muito em tudo isso que eu falei, mas precisa ir por partes, né? E eu acho que vale muito a gente entender, sentar e falar assim, por onde eu começo? Essa criança precisa primeiro do meu tratamento ortopédico ou ela precisa primeiro começar a respirar bem pelo nariz? Né? Eu acho que isso também vale a gente levar em consideração, porque se a gente começa a indicar um monte de gente, os pais ficam super perdidos e não entenderam, falaram, onde eu vou agora? O que eu começo primeiro? Né? O que é mais importante? Eu acho que, levando em consideração essa questão do respirador oral, eu acho que vale lembrar disso, tá? Que é uma função aí determinando negativamente a minha forma. E a gente tem que levantar muito a bandeira da ortopedia, né, Lígia? Porque, assim, as pessoas realmente não têm muita informação em relação à parte da funcionalidade de todas as funções envolvidas. Vai muito no que a gente falou, assim, apinhamento dentário ou dente torto, assim, praticamente é isso. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade em relação ao uso do aparelho, né, com as crianças. E muitas vezes os pais até questionam, mas não dá para pôr um fixo rápido, né? E na verdade, muitas vezes vai posicionar o dente, mas não vai trabalhar as funções, o que vai causar recidiva, né? É o que você falou, assim, aprende a trabalhar as funções de maneira errada e leva isso ao longo da vida. Convive-se com isso. Mas lógico que se tudo estivesse acontecendo adequadamente, a qualidade de vida que a pessoa ia ter ia ser
completamente diferente. É, você comentou agora sobre a questão da recidiva, né? Até pontuando aqui, acabei de voltar do congresso da academia, né? Que foi no Sul, que foi super bacana, super enriquecedor. Sempre é, né? Congresso é sempre muito bom, sempre agrega. Foi exatamente esse o tema do congresso, estabilidade versus recidiva. E o que eu ouvi muito lá, e eu concordo plenamente com tudo isso, o diagnóstico tá certo? Né? Você diagnosticou corretamente aquela maloclusão que chegou no seu consultório? Para daí você dar andamento e fazer o tratamento necessário? Porque muitas vezes, por que recidivou? Porque você nem certo estava o que você diagnosticou. Então, você vai tratar uma mordida de uma forma completamente diferente do que se você tivesse realmente investigado, talvez, tudo antes, funções, né? De novo, deglutição, respiração, tudo que a gente já falou aqui. Mastigação, né, gente? O mais importante. O mais não, mas assim, muito importante a mastigação. Hoje em dia as pessoas... E é de se entender também, de novo, eu acho que é passar para os pais, passar para o leigo, para ele comprar essa ideia e entender o porquê que a gente precisa que mastigue. Porque é muito mais fácil amassar tudo, é mais rápido, né? Não tem muito tempo hoje em dia. As crianças hoje em dia têm milhares de atividades. Então, assim, o estímulo da mastigação tá lá em última prioridade, né? Eles, na verdade, estão fazendo Meu gato passando aqui. um gato passando. Normal, gente. É normal. Tá todo mundo já habituado aqui. Aqui tem gato É chovendo uma aqui em conversa casa. informal. Daqui a pouco eu passo a cachorra aqui também pra cima. Tá tudo bem, gente. Então, eu acho que essa questão aí do diagnóstico, eu acho legal até te pontuar, porque é o começo de tudo, né? Se você não diagnosticou corretamente ali, talvez as coisas vão para um lado que não era para isso. Se você tivesse visto que a respiração não estava legal, se você tivesse visto que a postura daquela criança estava inadequada de alguma forma, investigar por quê, né? Uma outra profissional, falando aí de multidisciplinaridade, né? Que eu trabalho demais no consultório, indico muito também, tenho muita indicação, é de fono. Não podemos esquecer, né, da importância que as fonos têm na nossa área da ortopedia funcional. Elas trabalham com a mesma área que a gente, né, com a face, Sim. vamos dizer assim. Obviamente as fonos aí miofuncionais, né, que trabalham essa área. Então elas vão trabalhar a língua, vão trabalhar a questão mesmo da fala, né? Eu tenho um monte de criança que eu vejo lá que nunca ninguém pontuou nada sobre a fala e a criança não fala, assim, ou fala pouquíssimas palavras com a idade que chega para mim, ou tem um monte de fonema que tem, né, troca fonêmica. E aí, ninguém te avisou? O pediatra não te contou isso? Então, eu acho também que faz parte da nossa avaliação e, de novo, indicar, né? Diagnosticou alguma coisa ali que não tá, que tá alterada, indica para quem para quem compete aquela área, para quem sabe fazer, né? E aí, retomando, voltando, levando em consideração que os odontopediatras também indiquem caso não façam a RNO, a ortopedia funcional dos maxilares, que eu acho que é importantíssimo sair daqui hoje lembrando disso. E nem sempre é com aparelho, né, Lígia? Porque tem as pistas, né, também, né, que vai trabalhar. Exatamente. Exatamente. Tô vendo aqui um monte de professor meu, de mestre que me deu aula aqui. Nossa senhora, o frio na barriga só aumentou, Paulinha, você percebe, né? É dia de prova agora. Dia de prova, nossa senhora. Mas tô ótima. Tô em casa. Vou aproveitar para ler um comentário. Ó. A Sara comentou: hoje a moda é tempo curto de tratamento e pouca importância às funções. Precisamos mesmo levantar a bandeira da ortopedia funcional dos maxilares. E isso é muito verdade, né? Eu acho que a gente já comentou muito isso em outras lives, né, de outros temas, mas existe um imediatismo, assim, as pessoas querem resolver aquilo quanto antes, muito rápido, para ontem, se possível, né? Com certeza. E isso acontece também aliado à onda que vem acontecendo dos alinhadores invisíveis, né? Que é uma coisa que me preocupa um pouco. Que temos os alinhadores para crianças, né? Então, assim, não sei, eu vou entrar num tema polêmico, né? Aquela que já vai entrando na polêmica. Eu até tenho uma coisa para agregar aí em relação a isso.
Então, se você quiser comentar um pouco sobre isso, porque Sim, é bom, tem várias pessoas assistindo e eu acho sim. que é bem legal ter É, uma opinião, assim, de um especialista, né? claro. E Aliás, a só Sara para que é uma complementar, amiga minha super querida. Beijo, Sarinha. Beijo pro baby da barriga. Fofa. então, assim, só para finalizar, eu deixo você falar sobre isso. É, eu acredito que é bom. Eu acho que toda evolução é válida. A gente tem que evoluir. A odontologia evolui muito. Tem tecnologias excelentes hoje. Mas eu acho que o que a gente não pode esquecer e que eu vejo que está acontecendo e tem acontecido é aliar isso ao nosso conhecimento e ao paciente em questão. Então, assim, lembrar que não são só dentes que precisam ser alinhados. Então, aquele paciente, Uhum. ele tem a sua função, né? Eu tenho que investigar quais os hábitos, o que mais tem. Vou falar agora meio puxando um pouco para minha área, né? Até estava conversando sobre isso com uma outra radiologista esses dias, que as pessoas às vezes colocam alinhadores e nem pedem o exame, porque um exame, uma panorâmica que seja, né? Não sabe Porque nem onde ela vai trabalhar, né? porque parece que eu acho que não é necessário, né? Como eu não sou ortodontista, não trabalho com isso, então não tenho muita, não sei, não tô muito por dentro dos protocolos. Eu Uhum. sei o que eu vejo, né? Sim. Mas tem gente que nem pede uma panorâmica, né? Então, Uhum. assim, avaliar, não avalia se teve um trauma, aquele adolescente, aquele adulto. É Então, verdade. assim, eu fico um pouco preocupada com essa parte e eu acho que a parte da função também é bem complicada. Então, eu queria que você desse sua opinião sobre isso. Sim. Sei que é um assunto polêmico, deixando claro que a gente não quer falar mal de nada, gente. Até De porque nenhuma não de tem nem necessidade, exato. tecnologia. Eu acho tudo muito válido. Eu só acho que as E é. pessoas não podem esquecer que é necessário estudo Uhum. e não é uma coisa simples, é um tratamento. Então, Claro. assim, não é mágica, é tratamento. Então, Com assim, ele tem certeza. as suas indicações, né? É. Eu acho assim, vocês nem me ouviram, talvez até nessa, vamos dizer, meia hora de live aí, vocês nem me ouviram falar em dente, acho. Eu É nem pareço verdade. dentista, né? Eu falei, gente, eu não falei de dente ainda. Peraí que tem mais meia hora, eu vou falar deles ainda. Mas não falei de dente, porque é isso mesmo. Na verdade, olha quanta coisa antes do dente, né? E aí vem aí os alinhadores e tudo. Eu tenho um caso super recente, hoje é terça, ontem, no consultório. É, uma criança procurando mesmo já direto o first, vamos dizer aqui, né? Que é o alinhador lá para dentição decídua, mista, vamos lá, vamos Uhum. dizer assim. Gente, a criança tinha tanta alteração de tantas coisas que a consulta durou 3 horas e eu não consegui falar do alinhador. Né? Então, vamos dizer assim, eles já chegam às vezes pra gente com todas as informações do que o alinhador Uhum. faz, do que ele quer pro dente da filha, e porque o dente tá assim, o dente tá assado, tal. E aí você vai investigar e fazer uma baita anamnese, né? Uma super primeira consulta, que eu acho que a gente tem que valorizar as primeiras consultas Uhum. por causa disso. É aí que a gente vai comprar o nosso paciente e fazê-lo entender e comprar a ideia do tratamento, né? Se necessário. E fazê-lo entender lá. Então, assim, eu precisei de muito tempo para explicar tudo para ele. E aí, de novo, ele saiu convencido que, putz, realmente, nada a ver o alinhador pro caso do meu filho, né? Só que, às Uhum. vezes, outro profissional já tinha passado para ele que, olha, esse alinhador, esse tratamento dura tanto tempo, é super rápido, porque tem lá os sequenciais, rapidinho já arruma tudo, já tira, já espera trocar e tá tudo certo. E aí eu cheguei com um balde de água fria na cabeça da mãe e do pai e falei, então, comigo aqui não vai ser nada disso que você ouviu do outro. É completamente diferente, um outro tipo de terapêutica, e que o pai saiu encantado. Claro, né? Porque eu vi o filho dele como um todo, como as funções todas que têm que ser vistas. Então, essa questão aí que a Sara comentou, dessa moda mesmo, né? De tratamentos rápidos, os pais não têm mais paciência. E aí, a Paulinha comentou no começo, eu tô com uma super dificuldade essa questão das crianças usarem o aparelho removível, né? É difícil a colaboração, tem a escola, tem não sei o quê, milhões de atividades. E realmente, eu também tenho esse problema no meu consultório.
né? Não é só você, Paulinha, que tem esse privilégio de ter pacientes que não colaboram com o tratamento. Eu também tenho no meu. Todo mundo eu acho que tem, que faz isso, né? Mas aí passa muito mais por você convencer também ali os pais, porque se os pais não aderem ao tratamento junto contigo, a criança não vai aderir. Entendeu? Então, os pais precisam estar contigo ali falando, não, ele vai usar o aparelho no tempo que precisa usar, ele vai fazer tudo o que precisa fazer. Porque se os pais também desacreditam naquilo tudo, eu realmente não acredito que as coisas vão para um caminho aí, né? Não vão fluir de uma forma que a gente quer. Muitas vezes eles querem uma comodidade, né? No sentido de que não precisa mandar colocar, não precisa verificar, ou que seja mais cômodo para a criança usar. E aí, se você não tem uma alternativa mais cômoda, de repente, o profissional vizinho é o que é o ideal, porque ele vai ter, de repente, alguma coisa mais simples, mas ele não está trabalhando dentro da mesma filosofia, né? E vai muito disso que a doutora Patrícia fala, que o dente não é o centro do universo. Na verdade, ainda tem muito dentista com esse imediatismo, tratando o paciente como se o dente fosse o centro do universo, como também os pacientes nos veem como tratadores de centro do universo. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com o paciente, que a gente sabe sobre respiração, sobre mastigação, sobre fonação, eles assustam, tipo, como ela sabe tudo isso? Mas é porque as pessoas não param para pensar o quão as coisas estão relacionadas, né? Exatamente. A gente é uma coisa só, né? É um todo. Então. É por isso que mexeu na boca, mexeu na postura? Sim, mexeu na boca, mexeu na postura. E é onde os físios entram, os osteopatas entram, que a gente já está super em alta, e eu acho ótimo estar em alta, que as pessoas falam mais disso, né? E aí os leigos os pais vão ouvindo mais sobre essas coisas, essas questões. Também, importantíssimo, né? Uma criança com alterações grandes, gritantes, às vezes, de postura, e que ninguém olhou, o pediatra não viu. E aí você, como ortopedista funcional, vai diagnosticar uma mordida cruzada e levanta a lebre para os pais e fala, não vamos precisar passar num físio, num osteopata, por causa disso, por causa daquilo. Então, gente, eu acho que quanto mais completa, né, a nossa avaliação, a nossa anamnese, principalmente, melhor o diagnóstico que a gente vai dar, né, assim, mais correto ali, e acho que mais sucesso o nosso tratamento vai ter. E é o que a gente quer, né, claro. E também, com certeza. Em relação a essa questão do tempo de tratamento, né, da ortopedia. É mais lento? É mais lento, mas é o que eu busco na ortopedia? Eu busco estabilidade. Eu não busco recidiva, né? Eu busco estabilidade. Então, eu preciso que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, no time que tem que acontecer. Por causa do muito individual, né, Lídia? Exato. Muito individual. Exatamente, E tem que entender também que aquela criança está se desenvolvendo, está crescendo e está aprendendo ou reaprendendo de uma certa forma aquelas funções, né? Então, tudo leva tempo. Livane, vamos trocar um pouco a pauta e falar de outra coisa que também é super importante sobre hábitos. Né? Assim, gente, muita criança chega com hábito pra gente no consultório. E aí é o quê? Milagre que vai fazer para tirar o dedo, para largar a chupeta? É um processo também, a gente sabe. Os pais sofrem com essa questão da remoção dos hábitos, né? Às vezes envolve até a psicologia, né? Sim, muito. Né? Indico bastante para psicólogo infantil, principalmente, para nos auxiliar muitas vezes nessa questão da remoção. Porque às vezes é uma remoção muito tardia. E tem criança com 5, 6 anos de idade chupando o dedo. Então é muito complicado, né? E com 5, 6 anos de idade, o que acontece? Já começa uma troca dentária, essas arcadas. Voltando, repetindo o que eu falei no começo para quem não estava. 80% da face de uma criança está formada aos 6 anos de idade. Eu vou esperar para tratar o quê? Piorar. Não, nem pensar, né? Então, eu tenho que também levar em consideração essas questões de hábitos de sucção inadequados. Então, por exemplo, vamos levar em consideração aqui mordidas cruzadas. Eu até tenho. Eu vou mostrar, tá, Paulinha, os modelinhos. Tá bom. Que eu separei. Para quem não é dentista, que está me assistindo. Para quem é dentista já sabe. Espero. Mas só para levar em consideração aqui alguma mordida cruzada e aberta para uma criança, por exemplo, que tem hábito. Me falem se tudo bem, se conseguem ver, tá? Tá dando para ver sim. Então, gente, é muito evidente, né? Essa boquinha aqui de mordida cruzada,
desse lado, certo? A maxila lá com o perímetro diminuído e uma mordida aberta, né? Por exemplo, por um hábito de chupeta, tá? Então, voltando, a mastigação dessa criança vai ser basicamente, preferencialmente aqui deste lado, tá? As lateralidades ficam completamente alteradas, inadequadas dessa mandíbula. E aí a mordida aberta, né? Eu não tenho toque da região anterior. Bom, vou ficar explicando para vocês, se vocês sabem, mas para levar em consideração esse tipo de mordida, esperar para tratar, nem pensar, olha quanta coisa alterada eu tenho aqui, né? De funções, como eu já expliquei. Profundas também, eu tenho um modelinho de mordida profunda que é super legal. Os pais ficam boquiabertos quando a gente fala, não, seu filho tem uma maloclusão, que chama mordida profunda, que é essa aqui, né? Ó, os caninos Muito comum, né? super pontudos, não faz lateralidade, né? Não desgasta o canino da forma correta, tudo travado, não, né? De não ver aí os dentes inferiores de mandíbula. Muitas vezes os pais chegam até com queixa de sorriso gengival, né? É verdade. Profundas. Eles falam, eu não sei explicar, doutor, o que está acontecendo aqui, mas é muita gengiva quando ele sorri. Muito alto, muito isso, muito aquilo. E aí, de novo, né? Volta, explica tudo de novo, o porquê e tudo mais. E aí também, mordidas profundas, umas coisas elementares de passar para esses pais por exemplo, a questão da mastigação. Como que essa criança vai fazer uma mastigação adequada com esses caninos super pontudos que eu estou vendo aqui? Não tem lateralidade, não consegue deglutir um pedaço de carne grande se você der para ele. Ele não faz movimentos de lateralidade corretos, não consegue triturar ali aquele alimento, a carne principalmente, que às vezes tem mais fibra, né? Não engole, devolve no prato. Então isso faz parte da anamnese. Para os pais, muitas vezes isso é questão de gosto. Tipo, ele não gosta. Isso. Mas na verdade é uma incompetência muscular, né? Exatamente. Porque não consegue. Exatamente. Então, para os pais é porque ele não gosta, mas na verdade não é isso, né? Exato. É uma incapacidade funcional ali, né? Isso. Musculatura hipotônica, né? Flácida, porque não trabalha. Aí chega com aqueles bochechões. Aí até explicar para os pais, olha, sua filha é linda, maravilhosa, a bochecha dela é uma fofura, mas a bochecha dela tá flácida, tá hipotônica, a gente precisa trabalhar. Então a gente tem que ter um jeitinho, né? Mas de mordidas profundas, é muito disso. Os pais às vezes não veem, né, a necessidade ali da gente tratar essa mordida. Falar, mas tá tão bonitinho, né? Os dentinhos são tão certinhos, retinhos e tudo mais. Eu falo, não, né? Eles só tão bonitinhos esteticamente. Mas a arcada, né? Os arcos dentários não tão legais aí. Realmente tem muita maxila, tem pouca mandíbula. Muitas vezes o queixinho é lá para trás, né? Que são as distoclusões, que são as futuras classe 2. E aí uma coisa que eu quero mostrar, que eu trouxe mais um modelo, o último, prometo, é uma mordida aberta, por exemplo, em dentição permanente, mista, né? Por que eu explico para os pais? Eu falo, olha, tá vendo? A gente só trata, a gente não trata o dente, eu trato a arcada. E a gente só troca o dente, eu não troco a arcada. Então, se eu deixo uma mordida aberta numa criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, espera trocar o dente, que é o que muitas vezes alguém chega lá para mim e fala, não tem que esperar trocar os dentes pra gente tratar? Não, pelo amor de Deus, não. Arcada, isso é muito comum, né? Muito. Muitos chegam com essa informação. Muito comum. Pois é. Ou que não é assim, do profissional X e ele me falou que eu tinha que esperar. São essas duas frases clássicas. Exato. Então, assim, nem pensar, né? Olha quanta coisa eu falei hoje aqui para quem quer ter argumento para usar com os pais para não esperar. Né? Que eu acho que... E também explicar isso para os pais. Olha, o dente é lá na frente, né? Óbvio, eu também gosto de um sorriso bonito. Eu também quero devolver para o seu filho um sorriso bonito. Esteticamente bonito, os dentes retos, certinhos, na arcada e tudo mais. Mas, assim, calma, eu preciso ver tudo isso antes, né? Das funções como um todo. Então, esse modelo eu quis mostrar da mordida aberta, porque eu mostro para os pais, tá vendo? Vai permanecer aberta a mordida do seu filho se a gente não fizer essa ortopedia funcional, esse tratamento com ortopedia funcional, para que ele chegue na troca dentária sem mordida aberta. Eu não quero mais ele de mordida aberta com 7 anos. Né? Né?
Uhum. Então, levando em consideração essa questão dos hábitos aí de sucção inadequados, é super comum, né? Me chega demais, tá? E aí, até um outro ponto que me perguntam assim, você espera a mãe tirar a chupeta ou a criança largar o dedo para começar o tratamento? Gente, a gente tem que pôr na balança, né? Hoje mesmo eu expliquei para uma mãe e falei, olha, é dedo, né? Ele já tem 5,5. Chegou agora pra gente, né? Então, assim, eu falei, olha, tá tarde para começar, né? Com 5,5 pra gente já tá tarde praticamente. Então, eu preciso correr para tratar essa boca, independente do que quer que seja, né? Se é com um aparelho ortopédico funcional, se é com a RMO, que são as pistas, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui disso. Independente, né? Precisa tratar. Mas ele ainda chupa dedo. Olha, se eu for esperar ele parar o dedo, eu vou começar a tratar às vezes com 9. Né? Entende? Então, eu preciso pôr na balança e falar assim, vai ser muito melhor eu tratar, pelo menos iniciar um tratamento com essa criança, do que esperar largar hábito. Né? Que é difícil, a gente sabe que é difícil. Não é uma coisa fácil. Né? Então, eu acho que vale pôr na balança também essas questões de quando começar, se a criança tem o hábito de chupeta, o dedo, né? Cada caso é um caso, né, gente? Não dá pra gente fazer um protocolo aqui e falar, gente, trata todo mundo ou não. Deixa, espera todo mundo, trata depois que largar. Não acho que funcione assim. Claro, tem que ser uma coisa super individualizada. Mas eu acredito muito nisso, de quanto antes, melhor. Né? Eu acho Lígia, que também muita gente... Pode falar, Mari. eu ia falar uma pergunta. Fala primeiro que depois eu leio a Pode pergunta. ser você. Pode ser você. Mas só A comentar. Milene, a Milene perguntou, e sobre os aparelhos ortopédicos fixos, sobre a remoção de hábitos deletérios? Tá. Vamos lá. De novo, eu não faço, né, ortodontia, eu sou puramente ortopedista funcional dos maxilares, então eu não uso, tá? Na verdade, ortopédico sempre é removível, então só fazer uma consideração aí seria um Esclarecendo. ortodôntico, né? Que seria aquela, Uhum. nem sei nome direito, mas barra lingual, né? A barra ali, Disjuntores. isso, Uhum. para poder remover. Primeiro que, gente, assim, tem família que adere a esse tratamento de alguma coisa fixa, depende muito da idade, né? Acredito eu. Mas sim, por exemplo, para chupeta, não sei, tem lá prós e contras, acho difícil um pouco colocar uma barra lingual para a chupeta em si. A criança às vezes muda até, né? De chupeta para dedo, tenta chupar lateral. Então, gente, já vi caso de tudo que é jeito. Já vi caso que a gente, né? A gente que eu digo assim, que coloca uma Tenta dar barra. uma burladinha. Exato. E o hábito permanece chupando lateral. Não chupando mais, né, ali pela região anterior, mas eles se viram, dão um jeito, porque aí entende que a necessidade está muito no emocional, está muito no do hábito, né? Então, assim, você vai colocar lá, e eu também entendo, é Milene, né, que falou sobre essa questão. Isso. A Raquel, aqui, minha parceira ortodontista lá da clínica, ela falou grade palatina fixa. Ela me ajuda nessas ortodontias aí, que eu não sei às vezes os nomes. Mas a grade palatina fixa é o que a Milene aí pontuou. Nessa questão da grade, gente, tem família que chega lá no desespero mesmo. E fala, olha, eu preciso de um auxílio de vocês, de alguma forma fixa, porque removível ele vai remover, né, para chupar o dedo, para chupar a chupeta. Então, eu preciso da ajuda de vocês para ontem, para isso, para aquilo, porque já passa em psicólogo, já passa em fono, às vezes, para também auxiliar nisso, né, que é funções orais ali, que às vezes é uma função oral tardia. O que eu faço? Putz, tem esse processo da grade palatina fixa. Mas eu, né, não faço nada fixo, sou só ortopedista funcional. Então, Milene, a resposta para você é assim, eu acho que tem que pôr na balança a questão família, perfil da criança, muitas vezes, entender se realmente não vale ainda uma tentativa emocional ali, indicar para um psicólogo infantil, entender melhor na anamnese, na primeira consulta sobre, tá? Tem mãe que realmente abre um olho desse tamanho quando você fala, quer uma ajuda pra gente colocar uma grade aí? A mãe sai correndo, fala nem pensar. Então, eu acho que bom senso é tudo e tem que pôr na balança e entender melhor cada caso para indicar.
O Sim. comentário que eu ia fazer, Lígia, é que teve uma geração, assim, que cresceu indo ao dentista esperando ter 12 anos para colocar aparelho, Sim, porque já entrava Aham. direto com um aparelho fixo, sim. né? Uhum. E, infelizmente, ainda tem dentista com essa concepção, desde o sentido assim, se puser pequeno não vai usar, vai gastar dinheiro à toa, tal. Porque, mais uma vez, o dente é o centro do universo para Exato, eles, né? exato. E muitas vezes também os pais não têm noção do custo biológico Uhum. em todos os sentidos, tanto o custo biológico das funções, que quanto tempo se perde para poder trabalhar essas funções de maneira adequada, quanto o custo biológico de colagem de bractos, descolagem, que quantas pessoas que a gente encontra que já colocou o aparelho 4 vezes, 5 Um vezes, monte. recidiva, põe de novo, não usa contenção porque ela é removível, não tem aquela disciplina em usar um aparelho removível, as funções não são trabalhadas, e aí não importa, vive colando e colando o aparelho como se fosse um acessório. E Exato. na verdade não é bem assim, né? Tem custos em todos os sentidos, desde micrômetros, né, do esmalte dentário, como nos outros sentidos também de todo o corpo, né? Todo o É. organismo também. O O que custo eu, biológico é geral. sim, o que eu também tento passar para os pais, né, quando eu explico sobre a necessidade ali de um tratamento ortopédico, que seja com aparelho ou com as pistas, eu falo assim, eu posso te dar certeza que a gente trabalha com gente, né, com biologia, então não é uma Uhum, matemática. Mas isso para o pai eu dou certeza. Eu falo, olha, eu posso te dar uma certeza. O seu filho vai ter outro rosto, ele vai ter, né, outra face, ele vai crescer de uma forma correta. Então, se ele precisar lá no uhum, futuro usar algum outro tipo de terapêutica de aparelho, que seja para alinhar, ou mesmo só na ortopedia, a gente consegue finalizar diversos tratamentos só na ortopedia funcional, com uhum, aparelhos só uhum, ortopédicos, né? É, uhum, assim, o que eu passo para eles? Ele com certeza vai usar muito menos aparelho lá na frente, então vai minimizar com certeza o uso, né? O tempo e uhum, né, o drama lá de aparelho, meu Deus, fixo e aquela coisa toda. E ele vai chegar de uma outra forma lá na frente. A gente muda o uhum, rosto, né? Tem mãe que brinca e fala, você fez plástica nele? Praticamente. Porque assim, se a mordida cruzada tá ali e eu logo conserto, né? Logo trato, assim que a gente diagnostica lá, que seja com 4 anos de idade, gente, essa criança cresce completamente diferente se ela crescesse com a mordida cruzada. uhum. Pensa a simetria facial dessa criança com 7, 8 anos, se tá com a mordida cruzada lá, desde a da dentição decídua. É demais, né? O queixinho, né? A mandíbula Sim. toda para um lado. A simetria de musculatura é gigante, tá? Uhum, Aí, se a gente entrar aqui, eu pego um pergaminho e falo tudo que a mordida cruzada nos traz aí, né? De pontos negativos. Altura de sim. órbita, asa do nariz, toda a questão labial, né? Que fica Cervical, volume postura. labial, postura, Uhum, né? Postura é uma coisa também que o pessoal esquece demais, mas uma mordida cruzada influencia demais numa postura, né? Eu brinco que a gente é um monte de cintura, então a gente vai simplesmente fazendo. Tá errado aqui na boca, tá torto para um lado, eu vou entortar no ombro, aí eu entorto na cervical, entorto na cintura, levo pro uhum. joelho, que chega no pé, O respirador né? bucal também, né, Lígia? Que protui a cabeça. Exatamente. Uhum, Toda a protrusão, né, de cervical. Quantas crianças não chegam pra uhum. gente com a cabeça lá na frente, cansadas, com né, milhões de problemas ali Olheira. por respirar pela boca, né? Então eu acho que faz Aham, parte do nosso diagnóstico. Sim, se ninguém aham, alertou aqueles pais que aquela criança respira pela boca, alerte você. Olha, estou uhum, vendo aqui pela minha avaliação que sim, ele tem uma respiração oral, precisa ser investigada. Por que que ele respira pela boca? Se tem que ser pelo nariz? Não pode levar isso, falar, não, vamos tratar aqui com esse aparelho ortopédico, ou vamos só descruzar a mordida, e essa respiração ficou para trás. E ele tem esse monte de alteração que a gente falou, né? Então eu acho que é muita alteração de postura, de músculo, de tudo aí. Acho que eu falei. Ah, a Lu Lindenberg, fofa aqui me assistindo, falou problemas de coluna por mordidas cruzadas. Exato, é o que eu tô falando. É muito. Hoje em dia chega de monte, né? Às vezes em crianças mais novas não chega tanto, né, gente? Porque a criança não é pituca. Ela só tá, vamos dizer uhum. ali, com 4, 2, 3 anos com aquela mordida, né? Com 3 anos de idade com a mordida cruzada. Deixa eu chegar com 7. Já vai estar Se carregar toda aquilo, né? desposturada, né?
É, Vai estar Ô, todo Mari, mundo. eu falo que a melhor coisa das lives, assim, a gente ter essa interação, a gente aprende tanto, Lígia. Eu tô aprendendo muita coisa na sua live. Que E bom. você e disse eu uma mais coisa ainda. assim, que é muito legal. A gente precisa ter paciência, né? De Sim. sentar, mostrar, ter recursos ilustrativos. Os manequins são uma ótima ideia, né? Sim. Ter imagens no computador. Porque eu falo, se a pessoa senta ali, clica no Google e acha um monte de explicação ilustrada, a gente ainda tem o recurso ali do olho no olho, da fala, do aconchego, de passar a confiança para os pais. Acho que está faltando muito isso na gente, assim, Com de ter certeza. tempo para poder ter esse acolhimento e explicar tudo do jeito que tinha que ser, né? É, eu acho Porque, na que verdade, as pessoas compram ideias, assim, que isso. vão chegando e que não são É, reais, eu estou né? usando muito essa expressão. Porque a gente é de expressão, né? A gente Uhum. vai passando umas expressões assim que os pais vão entendendo. Essa expressão do Sim. comprar a ideia da ortopedia, eu acho que é super válida, né, gente? Porque é uma Uhum. ideia, não é que é uma ideia aleatória, que eu digo assim, é um estudo, claro, que está sendo feito É ali. uma filosofia, né? É, mas aquele pai precisa entender. E ele é Uhum. leigo. Eu tenho um pai lá, legal, ele é advogado. Gente, o que ele entende de dente? Nada. De boca, Uhum. menos. De músculo, menos ainda. Então eu preciso mostrar com É. foto, né? Mostra uma mordida cruzada, se o filho dele tem. Mostra um monte de foto igual a do filho dele, Uhum. né? Mostra foto, explica com foto. É, falando um pouquinho aí de tratamento, que a gente tá no final da live, que eu não falei de tratamento ainda, que nem deu tempo. É, mas pistas diretas, tá? É, não sei para quem não é dentista aqui ou para quem não é da área, o que a pista direta é, né? Dentro da RNO, que é essa reabilitação neuroclusal, é padrão ouro, assim, né, gente, de tratamento de mordidas cruzadas, profundas, mesmo abertas. A gente tem muito o que fazer para uma mordida aberta, sim, na RNO, na pista direta. Então, são como se fossem platôs de resina, né, da cor do dente, que nem a gente usa para restauração, para a gente fazer o quê? Modificar aquela mordida e equilibrar as funções dessa boca, né, as lateralidades, a protrusão, deixar todo mundo equilibrado, né, 100% equilibrado, depois, logicamente, de descruzar essa mordida ou de levantar a dimensão vertical numa mordida profunda, o crescimento vai acontecer corretamente, né, pós-tratamento. E aí é só acompanhar. E o só acompanhar é o quê? Estimular sempre esses pais com a mastigação em casa, Uhum. que é o que eu falo. Eles me ajudam também no tratamento. A criança precisa mastigar. Não adianta a gente colocar um monte de pista nessa boca, sair tratando as mordidas por aí e não explicar para os pais que eu preciso que ela mastigue. Orientação mastigatória faz parte do tratamento de RNO. Isaura, você está me Uhum. assistindo ainda aí, minha mestra magnífica de RNO, aprendi praticamente tudo que sei com ela de RNO. Então, assim, eu preciso orientar a mastigação. Se a criança mastiga para o lado direito, preferencialmente porque ela tem a mordida cruzada para o lado direito, eu preciso que ela saiba mastigar também para o esquerdo. E isso faz parte do Uhum. meu tratamento. Orientar esses pais na mastigação, o tipo de alimento que ele vai oferecer. Os pais não sabem. Ele acha que dar chiclete é legal. O quanto de pai não chega para mim e fala assim, então, ok, eu posso trabalhar a mastigação com chiclete? Não, com chiclete não. Mas entende? Que a gente dá risada porque a gente sabe, mas quem não sabe acha que o chiclete é um ótimo exercício mastigatório. Uhum. Né? Então, eu acho que vale super explicar sobre essa questão. Então, a minha área, eu faço tanto RNO, né, a parte toda de pistas aí diretas nesse tratamento de mordidas, e ortopedia funcional dos maxilares pura mesmo de aparelhos, né, ortopédicos Uhum. funcionais. Uhum. A mestra Vilma, né, Vilma Simões, é um nome super conhecido, ela é internacionalmente professora nossa maravilhosa, que fez aí esse monte de aparelho, planas também, cito aqui, levar em consideração que a gente tem um arsenal terapêutico na ortopedia, gente, imenso. Então, não existe a melhor técnica, o melhor aparelho. Existe saber os conceitos da RNO, os conceitos da ortopedia funcional e aplicar naquele caso com a sua terapêutica, o que você domina. Uhum. Né? Então, não tem Uhum. assim... putz, a pista, nesse caso, é melhor do que o aparelho X? Não sei, se você domina o aparelho X e não domina a pista, faz o aparelho que vai dar certo também.
né? Se você seguir aí os conceitos importantes, logicamente, de função, tudo que a gente falou aqui, para aquele tratamento funcionar. Legal. Muito bom, muito É importante verdade. isso. E tudo baseado em ciência, né? Que nem sua mãe fez o comentário. É isso, a gente não está trabalhando em cima de achismos, né? Tem tudo um embasamento, Sim, eu né? acho Tudo que uma ainda uma falam muito isso, comprovação, um né? estudo. Uhum, Ortopedia não tem comprovação científica, é só clínica, né? Gente, é o que a Patrícia Valério fala, é só estudar um pouco de fisiologia para você uhum, entender o que a ortopedia faz, né? sim. Uhum, É o mais fisiológico possível, é o que a gente quer devolver para aquela criança, para aquele paciente. Então, existe uhum, sim muita evidência científica para a uhum. área que a gente atua. Né? Eu acho que isso é super importante deixar Verdade. também no final dessa live, que a gente não tira do além tudo que a gente faz. Uhum, Né? Todo o sucesso da ortopedia funcional é sim baseado nesse monte de artigo científico aí, principalmente de fisiologia, né? Que é o natural da uhum. criança. E é crescer com qualidade de vida, né, Com Lídia? certeza. Toda criança Que é muito merece, importante. né? É aquela frase dos Uhum. odontopediatras. Toda criança merece um odontopediatra. Toda criança Aham. merece um ortopedista funcional também. Sim, com Verdade. certeza. E de preferência que o odontopediatra saiba diagnosticar se ele não Também. faz, né? Exatamente. Falei Mas eu falo bastante muito disso. para as alunas, acaba sendo um complemento. A criança está ali crescendo na sua mão. Exato. Se você não perder aquela oportunidade, né? Exato. É o momento certo de intervenção. Então, A gente assim, não acho que pode uma perder coisa a janela ali, complementa né? muito a outra. É verdade. Exatamente. É uma janela de Com oportunidade. certeza. É Falamos verdade. pouco de tratamento, gente, mas que eu passei tudo que eu realmente queria passar, né? Uhum. Acho que foi legal para quem assistiu, foi bastante esclarecedor. Eu falei exatamente como eu Pois explico para os sim. meus pais, né? Aham. E por isso que eu acho que às vezes é tão esclarecedor, porque tem que ser passado de uma forma simples. A ortopedia ela é tão complexa, Uhum. tão maravilhosa, né? Mas que ela é Uhum. difícil. Então a gente precisa, né, alertar esses pais de uma forma simples Uhum. e que, de novo, por último, que comprem a ideia da ortopedia, que é magnífica. Eu amo minha área, eu amo o Com que eu faço. certeza. Com certeza. A gente amou a Muito live. Muito bom. obrigada por Que bom, fico você muito ter aceitado feliz. o nosso convite. E assim, vamos combinando mais assuntos, mais coisas, Com né? A certeza. gente vai adiantando os nossos projetos de curso. Sim, conte comigo, viu, Paulinha? Então, pode deixar. Mas Vaga, muito obrigada obrigada. mesmo. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Agora que eu já Pode fiz a deixar primeira, já tirei o fio gravada. da barriga. Ai, Então agora agora, vocês podem me agora convidar sim para já tudo que é está live. Eu entro de Isso onde à der. mesmo. vontade. É isso Isso mesmo. mesmo. Você pode A deixar gente pode deixar gravado. gravada. Claro. Vamos deixar Perfeito. gravada e Deixar. disponibilizar no YouTube Tá ótimo. também. A gente tem o YouTube da Oca, né, Mari? Explica para ela. A gente vai deixar no Instagram da Oca e também no canal do YouTube da Oca, que tá na nossa bio, minha e da Paula, o link. Então, é só procurar aqui que vocês vão achar o YouTube. Lá tem todas as lives que a gente fez. Tem assuntos bem legais de odontologia, odontopediatria, com convidados bem legais também. E eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que participou, todo mundo que fez comentários, todo mundo que assistiu, É isso aí. né? Obrigada Esse mesmo. assunto tão importante. E muito obrigada, Lígia. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente se conheça pessoalmente, Pessoalmente. Com né? certeza. Assim que Em melhorar breve. essa situação toda. Isso mesmo. Muito E um beijo obrigada. para vocês. Olivia, só te contando, a Oca é Odontologia em Constante Aprimoramento. É a nossa página onde a gente disponibiliza, onde a gente também tem os nossos cursos online. E a OPA, que é a Odontologia em Papo Aberto, que são as lives, é uma iniciativa da Oca, uma complementa a Muito outra. legal. E é isso que a Isso. gente quer, né? Viver Claro. constantemente aprimorando, porque a odontologia é muito dinâmica. E é isso que a gente precisa, ter essa interação, essa troca de ideia, que acho que isso é muito enriquecedor, Sem viu? dúvida. E Muito a gente obrigada de aprende, coração. se divertindo, né? É verdade. Um Vai beijo para lá. vocês. Um beijo para todo Um mundo. beijo, Não esquece de gente. seguir a gente. Obrigada. Sigam a Lígia também. Tchau. Um beijo Beijo Isso, para para sigam vocês. todos. aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Tchau.